Mas Tá vamos forte? lá. Tá forte? Mas vamos lá. Tá bastante. Tá bastante. Caralho, que loucura. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Quem entrou aqui é o Quem Rodrigo entrou aqui é o Rodrigo Benevenuto, Benevenuto, né? fundadores aí do Fundadores aí do coletivo Salve Quebrada. E a gente começa esse bate-papo aí com ele. ele. Rodrigo, Se apresente, por favor, aí. se apresente, Fala por favor, quem é você aí. Fala quem é você aí. Rapaziada, eu sou o Rodrigo Gonçalves Benevenuto, esse sobrenome aí que os caras do Ocupa PNU gostam, né? Não sei de onde veio direito não, mas aplicaram em mim aí, veio do meu coroa. Mas enfim, eu sou Jaraguá desde sempre. Só que lá pra 2008 eu fui pra Minas Gerais estudar. Com muita sombra. Certo. Aí, Tá da hora. Tá da hora. Aí, 2008, certo? Fui estudar, fiquei lá em Minas Gerais 6 anos. E eu sempre senti aquela saudade, né, do Jaraguá, aquela coisa. Acho que todo mundo, assim, que é muito enraizado na quebrada, assim, quando sai, por mais que eu tava muito feliz de estar morando em outro lugar e de viver coisas novas, conhecer um monte de gente diferente, cair no rock, né, igual os caras falam lá. Mas eu sempre tinha aquela coisa de sentir uma falta da quebrada, sentir uma falta de Jaraguá, né? E na medida que isso foi aumentando, eu também tava, assim, no meu curso, eu tava atuando com algum tipo de... Tava atuando com algumas atividades que era basicamente coisa de história oral, né? Que a gente tinha que colar lá com os tiozinhos, assim, com os nego velho lá de Mariana, né, que eu morei. E com as senhoras e fazer história de vida, fazer história temática. Eu lembro que na época a gente estudava coisa de ferrovia, estudava indústria de tecelagem, estudava mineração, estudava clubes socioesportivos. E eu vi que aquele trabalho de história oral dava para ser aplicado, na verdade ele dá para ser aplicado em qualquer contexto, né? Tipo, porque ele tem um princípio na história aí que a gente tenta ouvir aqueles grupos da sociedade que antigamente na história, a história sempre teve uma coisa de contar a história dos vencedores, tá ligado? Tipo, quem que era historiador antigamente? Era a elite. E quem que eles narravam, quem que eles contavam a história? Era da elite. Mesmo Só em uma perspectiva, Foi uma perspectiva, né? Só uma perspectiva. Mesmo pessoas na esquerda do Brasil, que eram pessoas que lutavam por igualdade, essas pessoas também eram da elite, tá ligado? Então, embora tinham intenções progressistas e tudo mais, mas sempre tinha uma lacuna. Aliás, sempre vai ter, né, mano? Sempre tem essa lacuna de não representar a maioria da população, né? Que são os grupos marginalizados, né? E a gente se inclui, né? A gente da quebrada, da periferia, a gente se inclui nesses grupos, né? E quando eu comecei a fazer esse trabalho com a história oral, que ela possibilitava você conversar com qualquer pessoa, você pode fazer uma entrevista de história oral, o Sandro que gosta, no boteco. Eu e o Sandro mesmo, nós já caiu de bêbado aí nos botecos. Fala aí, Sandro, cadê o Sandro? O Sandro? O Sandro gosta do boteco. Ele dá uma... Mas de cerveja também? Mais de cerveja também? Cerveja, cachaça, o que vier ele toma, cara. O Sandro é assim. Aí a gente começou... Mano, tá muito escuro, né? Aí a gente começou a... Aí lá em 2015, quando eu voltei aqui pro Jaraguá, a gente começou a... Eu lembro que as primeiras pessoas que a gente foi com um aplicativo de celular, na verdade, né, gravar, foi o pessoal da aldeia, né, a Sônia. A gente também conversou bastante com pessoas ligadas a movimentos de moradia, né, que no Jaraguá é muito forte, né. Então isso foi dando aquela motivação, né. E eu também fui sempre tentando captar recurso, né. Eu já lá em 2015 eu tinha uns amigos, tinha umas amigas assim que sempre estavam falando, mano, você tem que tentar tal edital, tem que tentar essas coisas. E eu fui tentando, os primeiros que eu escrevi não deu certo, só que em 2016 deu certo, passou. E assim que passou, eu convidei a Larissa, convidei o Jamal e convidei a Paula. E... mano, deu super certo, né? 2016,
a gente ainda, vamos dizer assim, bem amador, né? Bem na raça, tá ligado? A gente foi documentando, foi fazendo as primeiras entrevistas de história oral, já foi desenvolvendo umas metodologias, foi entendendo um pouco mais a quebrada. Só que, assim, esse foi a intenção inicial, certo? Mas depois, conforme foi entrando um grafiteiro, uma poeta, a gente foi descobrindo outras coisas. Afinal, a quebrada, puta, mano, você está ligado, é muita coisa que tem na quebrada. Então, na medida que foi entrando outras pessoas, eu sou da história, gosto de um futebol de várzea, então eu sou meio limitado nessas duas paradas. Mas os outros pessoal começou a trazer mais cultura, trazer evento. E eu lembro que a gente comprou a câmera e a gente começou bater foto de evento, começou a fazer registro. Daqui a pouco a gente tava fazendo registro dos manos do rap, do Jaraguá, fazendo registro de umas minas do dub da Voit. E assim a gente foi fazendo esses trampos do Salve Quebrada, né? E quando acabou esse projeto, a gente ficou com aquele desejo de não só de continuar, mas de crescer, né, mano? A gente viu que o bagulho tava rendendo. E eu acho que foi um momento que a gente não tava mais com nenhuma grana, assim, né? Queira ou não queira, isso conta, né? Isso conta pra ver quem vai fechar mesmo e tal. E foi nesse momento que chegou o Sandrola, né? Menininho de ouro da Indaís aí, cara. O Sandro chegou e tá ligado, mano. O cara segurou, matou no peito. O cara já participava aí, já tem a banda Indaís, a banda monstra aí de reggae, que representa a nossa quebrada aí. Inclusive Jaraguá e Guarani, né, mano? Isso é um hino. O cara começou a assumir os eventos lá, ele já fazia uma articulação lá com o Fofão, então ele levou o Salve Quebrada pra toda essa dimensão aí de evento, de rolê alternativo, de rolê clandestino, tá ligado? E a gente foi pros eventos numa época sem grana e o Sandro segurou no peito, tocou as redes sociais. A gente também tentava, na medida do possível, ajudar. Mas assim, o Sandro que foi o diferencial do bagulho lá em 2017. E nessa época eu principalmente, eu continuei procurando esses editais, mano, sempre tentando arrancar dinheiro aí, ó, arrancar dinheiro dos boys, arrancar dinheiro dos prefeitos, arrancar dinheiro das porra toda aí. Nós tem que arrancar mesmo, tá ligado? Dinheiro que é nosso, né? Dinheiro que é nosso, né? Dinheiro que é nosso e, mano, e assim, agora nós já tá quase 2 anos aí com uma grana, certo? E, mano, de nós aí que tá participando aí do Salve Quebrada, mano, eu sinto que o dinheiro que nós pegou desse pessoal, nós gasta bem gastado, entendeu? Nós faz o trampo que nós propôs e até mais. Então, mano, nós tem que ir pra cima sim. E então eu sempre fiquei nessa busca de procurar edital, de procurar patrocínio. E deu certo. Eu continuei tentando, alguns não deu certo. A gente teve uma experiência que no último minuto a gente tava com um puta projeto, a gente não conseguiu lançar no sistema, não conseguiu inscrever. Então foi um dia bem difícil assim, tava eu e o Sandro, a gente não conseguiu. E depois, em 2018, antes de conseguir o edital em 2018, entrou o Thiago, monstro aí, cineasta da quebrada, entrou a Gabi, fera também, do audiovisual, hoje futura historiadora, entrou o Joe, moleque bom aí, que segurou as lives aí na pandemia, no início da pandemia, o Ítalo, que é o cara monstro aí, que manja tudo aí de audiovisual, e mano, o cara deu um peso pro nosso trabalho, assim, sem palavras. Tô esquecendo de alguém, a Sônia, que foi... A Sônia é uma parada da hora, que... a Sônia foi a nossa primeira entrevistada. Lá em 2016, quando a gente comprou as câmeras, a Sônia foi a primeira pessoa entrevistada. E depois a gente convidou ela para participar do Salve Quebrada, ela aceitou e tá aí com nós, no Favelas e Aldeias, né? Então, ela faz bastante essa ponte aí da gente com a aldeia, né? E é isso, mano. Ó o Luan dando salve aí, ó, nós na fita. Valeu, Luan. Da hora. Pra galera que tá chegando aí, Rodrigo. Só dar um salve. E né? a gente tá fazendo uma live aqui com o coletivo Salve Quebrada, né? Na 18ª etapa do circuito clandestino. A voz tá vindo, então tá ruim de falar.
Putz. Não, mas da hora. E é isso aí, galera. Manda perguntas e a gente vai conversar com todo mundo do Salve hoje. Ô, Rodrigo, só te fazer uma pergunta. Né? De lá pra cá, como você avalia a evolução e o crescimento do coletivo? Ah, mano, eu sou até suspeito pra falar, né, mano? É só alegria, só alegria. Até os perreques que nós tem é bagulho pra crescimento, tá ligado? Porque é muita gente qualificada, é muita gente com disposição, né? Então, é todo mundo somando e a gente foi conhecendo mais pessoas, foi conhecendo outras... na verdade, a gente foi fazendo articulações culturais, né? Eu sempre falo essa parada, nem sei se de fato é assim, mas a gente foi fazendo articulação com banda. Aí depois mano, sou febrão de bola, certo? Eu comecei a participar muito com futebol de várzea, então também já começou a trazer uma outra galera também pra fazer parceria com o nosso trabalho, né? Então, mano, eu acho que dá pra dizer que a gente evoluiu muito, tanto de parte técnica, quanto de confiança pra fazer o que a gente tem o talento, né? Cada um tem o seu talento e cada dia que passa você vê que as pessoas estão mais confiantes em lançar alguma coisa. Dá pra quem acompanha o Salve ver que o Salve é bem múltiplo, assim, né? Que ele não tem certos momentos tem uma coisa que tá predominando, mas sempre tem um futebol de várzea, mas tem um grafite, tem toda uma cobertura aí da questão indígena. Então, assim, é muita coisa e é bastante gente somando. Então, mano, assim, eu sinto que é evolução de verdade mesmo. Só que assim, mano, a gente tem muito ainda pra fazer, muito pra crescer. E uma coisa assim que até aí do Salve aí, quem estiver ouvindo, uma coisa que eu penso, alguns pensamentos que é meu mesmo, que eu vou até lançar aqui. Eu acho que a gente tinha que começar a pensar mais a forma da gente ter mais alcance, tá ligado? Porque eu acho que o nosso trabalho já tá nesse ponto de ter mais alcance. Eu sou meio leigo assim de bagulho de marketing, de divulgação, sou um pouco preguiçoso também. Mas eu acho que a gente tem que sentar e alinhar pra gente começar a chegar mais longe, começar a multiplicar as articulações, começar a ter mais patrocínio de várias rendas e, mano, e é isso, nós temos que ir pra cima, entendeu? Continuar o trabalho social, né? O trampo social, mano, eu acho que ele tá na veia, né? O Pinheirinho tá falando. O trampo social tá na veia, eu acho que a gente não pode parar, não pode perder ele de vista, tá ligado? Não pode deixar outras coisas entrar na frente. E, mano, continuar fazendo o trampo social, o trampo cultural, né? Continuar fazendo. A gente também tem uma parte de comunicação, né? Que eu, sinceramente, eu acho que não é o nosso foco, né? Comunicação, jornalismo, assim, porque é uma responsa muito grande. Eu acho que a gente tem que focar mais no cultural mesmo e no social. Mas a gente tem que continuar indo pra cima, rapaziada. É o que eu penso, né? Da hora. Agora, fazer mais uma pergunta aqui. Dentro do projeto, que o coletivo tá atuando nesses 2 últimos anos. Conta um pouquinho desse projeto aí pra gente. O que contempla? Certo. O projeto a gente começou no finalzinho de 2018, né? Dezembro. Chama Favelas e Aldeias. A gente tem um objetivo principal aí de aproximar a população indígena da população da nossa periferia, tá ligado? Do Jaraguá, de Taipas e outras quebradas também. E o Favelas e Aldeias, a gente tem um canal dedicado à luta e à cultura indígena, o canal Jaraguá e Guarani, que no YouTube aí, quem puder acessar aí, canal Jaraguá e Guarani. A gente tem o grafite, né, que é o Jamal, nosso grafiteiro monstro aí, sempre tá, já desde 2016 aí, grafitando vários muros aí da quebrada, grafitando, mano, vários locais aí da nossa quebrada, entendeu? Vários. E eu acho que o Jamal, se eu não me engano, de 2019 pra cá, juntou com a crew dele, né, que é a Nice Crew, e os cara fortalecem também. A gente tem a questão, a gente tá com um livro, né, que a gente vai lançar.
O livro é uma coisa que a gente talvez não divulga tanto, mas logo mais aí vamos lançar e vamos vir pesado. Um livro dedicado... Ó, Carlinha, época de Mariana. Salve, Carlinha, salvezinho. BH, monstra. Da hora. Então, e quando a gente lançar esse livro aí, a gente também vai mostrar uma outra força nossa, uma outra frente. A gente tem... O que mais, Thiago? Me ajuda aí. Fora os eventos, né? Fora os eventos, né, que a gente tem. Oi? Os eventos, pô. Os eventos aí. São vários eventos. Os eventos é uma coisa bem legal que a gente faz em parceria aí com os manos do Ocupa Pinheirinho. A gente faz parceria com o Fofão Rock Bar, tá ligado? O Circuito Clandestino, inclusive, é um deles, né? O Circuito Clandestino é nós tudo junto, entendeu? Talvez o Ocupa é o frente, mas nós tá aí também. E os eventos, né, que são vários e que não parou mesmo na pandemia aí, os caras deu um jeito de fazer aí. E também tem o documentário, né, que o documentário sobre o futebol